Ah, você tá jogando na várzea? Bem, eu tenho uma. Assim, eu não sou muito de ficar falando sobre o que aconteceu e nem ficar se dando de vítima, né? Eu passei uns momentos muito difíceis na minha vida. Antes. Corinthians, Grêmio. Comecei a ter várias. O meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas por quê? Não entendi, não tô sabendo disso. Não, é assim, aconteceu coisas no decorrer dessa caminhada. Eu comecei a descobrir algumas coisas e aí eu tive depressão. Não pelo futebol, por que as pessoas fizeram para mim e para minha esposa, para meus filhos. Mas o quê? Desculpa, alguma coisa específica? Não sei. Fizeram tudo que você imaginar sem Não a gente imagino saber. nada, eu não tô nem sabendo disso. Eu não Não, entendi. assim, eu tô te falando, porque assim, Mas fala alguma coisa para entender. Eu não sabia disso. eu fui enganado muito tempo e descobri quando estava no Corinthians pro Grêmio. Mas enganado o quê? Sentido De dinheiro? Te roubaram? Disso. Mas empresário, essas coisas? Não. Família? Não da minha parte. Eita, não sabia, cara. É. Desculpa. Não, enfim, mas isso já também tá no correr da justiça e o que as coisas vão se voltando no devido lugar. Então quando eu comecei a descobrir sobre isso, eu tive uma depressão muito forte. Não no futebol, algumas pessoas nem imaginam, acham que é o futebol. O futebol só me deu alegria, pelo contrário, só tenho a agradecer. As pessoas que é muito próximo, e quando a gente quer acreditar que aquilo é uma mentira, a gente acha que só vê aquilo na televisão ou em filme, e quando acontece com a gente tem uma... Mas foi mais ou menos como, por exemplo, o Denilson estava aqui, ele contou, quando ele estava no Sevilha, né? Sevilha não, Betis, que, pô, o pai dele tinha visto um empreendimento imobiliário, pô, vamos fazer, vamos. E aí quando foi ver o dinheiro na conta, não tinha nada. O Denilson falou, limparam a conta, e até o Denilson fala, ele estava aqui também, né? Lembrou isso, que foi o presidente do Betis que salvou ele, que renovou um contrato longo e botou uma grana na frente para ele recuperar, porque ele estava sem nada. É mais ou menos isso? O meu eu não consegui nem ter esse privilégio. Te levaram tudo? Só me deixou com a saúde, isso que é o mais importante, com as minhas pernas. Graças a Deus, madeira. O resto... Caraca, Christian, mas foi em que ano? Puta, bem, faz tempo, hein? Ah, mas se você recuperou, Não, estamos na justiça. Ah, o dinheiro foi pro saco, mas depois você estava jogando ainda, você fez bons contratos. Então, mas aí isso já vem recorrendo há muito tempo, né? E aí eu comecei a descobrir no Grêmio. E aí a pancada foi forte. E aí eu tinha vários clubes para mim ir na época, né? Que eu tava ainda jogando, né? Tava no Grêmio, vim e tal. Então eu acabei optando em parar para correr atrás do que é meu, ou perdia tudo mesmo, né? E aí eu preferi parar. Preferi recusar vários clubes, Para se dedicar a recuperar o seu dinheiro, é isso? O problema não foi nem o fato do dinheiro em si, né? Mas do que você conquistou, mas do que você conquistou, do que você lutou, do que você fez, né? Fizeram muita sacanagem, não só comigo, como pela Camila, pela minha Beatriz, pelo meu filho. Fizeram... Se a gente fosse olhar o cenário hoje, o cenário era terrível. O jogador de futebol sofre muito isso? Ele tem que se assessorar melhor? Hoje melhorou isso ou não? Melhorou, Benjo. Melhorou. Mas hoje eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você fosse assim, bem claro, assim. Você desconfiaria ou, por exemplo, né, do seu irmão, não. Da sua mãe? Não, em hipótese alguma. Pelo contrário, deixaria um talão de cheque assinado em branco. Mas não foi minha mãe, tá? Eu tô deixando... Não, sei. Sim. Eu não... Então. E pra mim foi pior ainda, né? Porque essa pessoa que você acabou de falar,
praticamente me ajudou muito, né? Caraca, eu não sabia. Eita. Tô sabendo, Christian. É que eu sou um cara muito reservado, né? Já faz. Eita, e eu falando. Não, mas não, Não sabia. Benja, a gente tem que ser grato, né? Igual eu falo pra todo mundo. Ele me ajudou muito, muito. Mas infelizmente, as pessoas que às vezes estão próximo dele, pode ser que não me ajudou tanto como ele me ajudou. E estamos aí na luta, né? Porque você usava até o nome. Você chegou a jogar com o Christian Baroni. Mas não tenho mais relação, Benja. Nenhuma. Nenhuma. A gente não se fala, a gente não tem relação nenhuma. Aquele momento da entrevista que o apresentador fica sem rumo, sem chão, Não, porque eu não sabia. Eu fui tocar no assunto, juro por Deus. não, Eu fui mas, tocar no assunto porque eu lembro, eu não sabia. não, mas mas é porque ele me perguntou sobre a Várzea, aí eu tive que entrar, senão eu vou falar uma mentira que pra mim não conta. Então foi isso. E aí, respondendo você, fiquei em depressão 1 ano, até eu descobrir. Mas foi fazer terapia, essas coisas? Benja, minha terapia foi descobrir a verdade. Essa foi a dor que eu mais tive na minha vida, foi descobrir a verdade. Pra mim, essa foi minha terapia. E aí, quando você descobriu, pelo menos você tirou um peso, foi isso? Não. Foi o quê? Aí foi tudo. Sentimento de impotência, sentimento de raiva, de nojo, do que o dinheiro faz para a pessoa. Todo sentimento que você... Porque assim, eu sou um cara muito simples. As pessoas que convivem comigo vão entender. E eu sou grato muito a ele ali. Porque ele era amigo do Baroni. Eu nunca fui amigo dele. Então, quando aconteceu as coisas, eu tava jogando. Quando você fala ele, as pessoas não estão vendo. É o Silas. Sou muito grato a ele, porque ele era muito amigo do Baroni. Mas muito amigo. Ele nunca foi meu amigo. A gente era colega. Ele ia em casa, mas ele era muito amigo do Baroni. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava voltando no treino. Ele me ligou. Com essas palavras. Se eu estiver mentindo, você pode falar. Ele falou assim: você tá passando dificuldade? Eu falei assim: não. No caso tiver arroz, feijão e ovo, eu como. Mas graças a Deus não tô. Ele falou: preciso conversar com você. Foi com essas palavras. Aí eu falei assim: mas conversar sobre? Preciso conversar com você. Aí ele falou, contou a história. Ele falou que já tinha acontecido isso com ele. E que era pra mim procurar saber, porque eu já tava sem os 2 braços. E quando eu fosse ver, eu tava sem as 2 pernas. E aí eu peguei e falei pra ele assim: cara, não deixa isso pra lá, que é coisa da minha cunhada na época, que era casada com o cara lá. Eu falei: não tem nada a ver. Ele falou: procura que tem coisa. Aí fui procurar. Achou. Achei coisa que eu não queria. Achei coisas que eu nunca imaginava que a pessoa podia fazer. Eu achei coisas que não... Mas o que, por exemplo, assim? Benja, Não precisa falar valores, mas o que? tudo você... Falsificar documento? Isso, levantar dinheiro, gerente de banco. Tudo no teu nome? No meu e da minha esposa. Tudo. Casa, perdi apartamento, perdi chácara, perdi carro. Foi o que eu te falei pra você, só não perdi minha saúde e minha paz e... Caceta, Christian. Juro pra você que eu não fazia a menor ideia, cara. que eu sou um E olha cara... que a gente se faz, a gente se conhece há um mas eu sou um tempão. cara bem discreto, Benja, porque na realidade pra mim já tá dando... tá saturado, assim, sabe? Tô cansado. Porque já tô nessa luta faz muito tempo, né? Já vai se completar 6 anos de... Uau. 6 anos. E a perca é o que eu falo sempre, né? Quando a perca é você mesmo perde, você vai lá e faz. Ó, Benja, tá aqui.
A responsabilidade é minha. Agora, quanto o Benja faz pra mim sem eu saber, a responsabilidade não pode ser minha. Eu não posso, meu filho não pode pagar por isso. Minha família não pode pagar por isso. Então, assim, pra mim, foi o que eu te falei pra você, essa foi minha terapia. Eu tinha que arrancar força da onde eu não tinha, de escutar um monte de não, eu tinha que recusar, eu tinha que colocar um monte de não pra mim não ir. Porque como que vai? Você vai para um clube, as pessoas começam a te procurar, aí você não tem cabeça, você tem que ir para audiência. Eu já fui em várias, é uma loucura, assim, é um filme, de contar filme, mas é o que eu te falei, estamos bem, a vida é bacana por causa disso, né? Porque aí tá meu filho aí também, tá treinando tudo que eu tô no caminho, que eu já fui, ele tá treinando o caminho dele, minha filha também tá super bem, a gente tá bem. Mas a chateação da vida acontece isso. E jogador é o que mais acontece, né? Porque às vezes o jogador tá viajando, tá concentrado, tá na Europa. E às vezes eu falo isso porque Tem gente fazendo a festa. exatamente. Na realidade as pessoas querem, eu não sei se eu posso nem usar essa palavra, mas enfim, mas as pessoas gostam de ser o que não era. Brincar com o negócio dos outros. Então, assim, É mais fácil, né, do que batalhar. é mais fácil, né, Benji? Você pegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é muito, né? Então você vai indo quando você vai ver. Mas do outro lado, igual eu falo pra você, eu tô bem, Benji. Graças a Deus. Eu tô bem. É o que eu falo. Se eu fosse uma outra estrutura de pessoa, uma outro tipo de pessoa, ou eu estaria aqui hoje. E a família está unida. Você, sua mulher, seus Sim, filhos. a gente tá na Isso é luta. importante, né? É muita luta, né, Benji? Muita luta. Muita luta porque muito desgaste, né? Muita porrada. E aí você tem que provar de uma coisa que você não fez. Essa vergonha. Eu nem falo pra você que é vergonha, sabe? Mas eu me sinto muito envergonhado. Porque as pessoas cobram uma coisa que eu não sei nem quem é, por exemplo. Então, tipo assim, eu já fui em audiência que o cara fala, eu quero que você me devolva. Eu falei, mas você me devolveu que você nunca conversou comigo, nunca sentou do meu lado. Nunca sentei do seu lado pra fazer nada. Então você tem que cobrar as pessoas que sentaram com você. Mas aí usava meu nome, né? Porque tava no Corinthians, tava no Fenerbahçe, ganhava aquele salário todo. E foi aproveitando até a última gota do... Mas eu falo, uma outra cara que eu tenho, são caras que eu tenho uma admiração, assim, tremenda, é o Andrés. O Andrés, ele É que na realidade, Benji, porque ele sabia dessa história? na realidade ele sempre falou pra mim, é porque igual eu te falei pra você, eu sou um cara muito simples. Então nada não é um jantar, não é uma roupa bonita, não é nada que vai me seduzir. Então eu sou um cara muito simples. Mesmo sendo um cara conhecido, eu sou um cara que vive em coisas simples. Então, se você me chamar pra ir na sua casa comer arroz e feijão, eu vou amarradão. Se você me chamar pra me comer um caviar ou uma parada que é diferente, eu já vou falar pra você, Benji, eu vou, mas Não é minha praia. não é minha praia. Eu vou tomar meu café, se tiver um feijãozinho arroz, eu prefiro um feijãozinho arroz que outro tipo de coisa. E ele me ajudou muito, né? Porque nessa transição assim, eu fiquei perdido, né? A porrada foi grande, eu fiquei meio perdido, então... Ah, o Andrés sabia. Não, eu tive que me abrir pra ele, né? Na realidade, eu tive que falar porque eu precisava de um norte, né? Hoje, E ele te ajudou. muito, muito, Benja. Até hoje, né? Porque assim, eu sou um cara que gosto muito de escutar as pessoas, né? Eu sou um curioso, gosto de saber, né? E às vezes a opinião das pessoas que estão de fora é sempre importante, né? Eu sou um cara muito fechado, né? E essas pessoas eram as pessoas que eu mais confiava, até mais que minha própria família. Então assim, para mim foi um baque muito grande. Aí foi mais ou menos essa história, quando aí ele falou sobre a várzea, eu já não queria mais jogar bola, não queria mais saber de bola, nossa, tava saturado.
Mas não porque a bola me fez isso, foi que as pessoas me fez ficar mais amargo, eu fiquei mais chato, eu comecei a selecionar mais as pessoas, eu comecei a andar com... Então, assim, tocava o meu telefone de fulano, eu desligava. Nego conhecido aí, nego, vamos desligar. Então, assim, comecei por isso que tem uma música, a vida é uma escola, e pra mim foi uma escola. Até porque, graças a minha educação que a minha mãe e meu pai me deu, eu sempre fui humilde, Brejo. Então não tive dificuldade nenhuma porque assim, eu sou só uma pessoa, né? Eu não sou 2 Christian, eu não preciso de ter 4 carros, não preciso de ter 5 casas. Preciso ter uma casa, que é minha. E meus filhos moram bem, pra mim tá tudo certo. E essa é a grande dificuldade que eu tenho, né? Porque assim, você tendo uma casa e você morando bem, tá tudo certo. Não faltando nada pros seus filhos. E pra mim, a vida continua. Quem perde são eles, né? Perdeu um grande parceiro, perdeu o crescimento dos netos. Tá jogando no Corinthians, podia estar vendo. Teu filho tá no Tá no Corinthians? Corinthians. Tá com quantos anos? Sub-15. Sub-15. Volante também? Volante. Sub-15 tá bem, tá no Campeonato Paulista. Disputou com a Panaica agora, foram bem. Tá indo no caminho, minha filha faz natação, ela canta, tá namorando também, tá bem também. Que bom, isso que importa. É isso que importa. E tamo... Filhos felizes, pais felizes. Filhos infelizes, pais infelizes. É isso. E a gente segue, beijo. A gente... Caraca, velho. Você me derrubou, velho. Porra, você me quebrou agora. Agora você me quebrou. Mas respondendo a dele, aí foi o pau no gato que me deu essa felicidade de poder voltar de novo, depois desse mundo escuro que eu vivi de muitos anos e continuo vivendo, né? Mas com mais sabedoria, né? Com mais tranquilidade. Você vai sair dessa. Veja, eu vou falar pra você, eu falo isso pra todo mundo e às vezes a gente conversa muito, eu e o Silas. Cara, eu tô bem. Você não imagina como eu tô bem. Que bom, cara. Tirei um peso nas minhas costas, porque às vezes dinheiro não é tudo na vida da gente, né? Ajuda. É o que eu te falei, ajuda muito, mas traz muita coisa ruim. Traz pessoas que a gente nunca imaginava que vai te ferir. Né? A gente imagina outras coisas, a gente imagina pessoas de fora, a gente imagina... Você nunca imagina que a bala vem dali, né? Que tá dormindo com você, que fica na sua casa, eu nunca imaginava. Briguei por isso. Loucura, cara. E briguei por isso. Tomei porrada por causa disso. Porque eu não imaginava, né? Esperava, né? Então, tá. Falei, não tá. Tá, não tá. Isso foi por anos e anos até... A ficha cai. E aí, quando a ficha cai, aí é mais dolorido. Mas tá bom. Caramba, Christian, tá louco, velho. Porra. Perdemos aqui o... Até desculpa, Benja. Não, que desculpa nada. É que Mas eu que peço desculpa, que eu fui puxar o assunto que eu não sabia. Não, é que ele me perguntou e eu precisava falar sobre esse caminho até chegar à Várzea, né? Mas foi mais ou menos isso. E como é que é o campeonato? Como que é o ano? Cara, eu falo muito pra todo mundo sobre a Várzea, né? A Várzea é muito melhor que a A3, A2, alguns clubes da 2, porque eles estruturaram o campeonato da Várzea próximo do profissional. Lógico que eles precisam melhorar, né? Porque tudo você precisa aprender, né? E eles precisam aprender com algumas coisas. Mas tem muito jogador que joga em time aí grande, às vezes começa a parar de jogar, começa a jogar 2, vai pra esse lugar e não paga, tá jogando a Várzea. Aí se a gente for colocar aqui tem vários. Mas o Machão, quero ver fazer assim na Várzea. Eu fiz, falei, Mas caraca! Porque eu não fiz Aonde assim. você fez? Eu não fiz assim porque não era no símbolo de São Paulo, mas eu fiz o gol, pulei alambrado, fui pra torcida. Não, isso tudo bem, mas isso aqui você não fez. Vai na Várzea pra você ver. Mas eu briguei, já saí tumulto. Mais pior que isso aí, veja,
Vaza e futebol normal é a mesma coisa, porra. Não muda nada, o cara não vai te matar, não. O cara não vai te bater, não. Vai ficar ali um negócio e tal, ninguém vai te matar, não. A Vaza é pior ainda. A várzea não tem nada mais raiz que a várzea. E tá gostoso, beijo. Talvez só mais raiz que a várzea quando a gente vai lá na Javari. Javari. Gostoso ali, né? É. É outro clube também que A eu gente gosto. vai ali na Javari ver o jogo do Juventus. O filho dele, um monte de... Canole, vamos comprar os canole lá do seu Antônio. É. Que uma delícia. Que uma É delícia. gostoso.